Sejam sempre bem-vindos a bordo, senhoras e senhores da terceira série do Paraná. É sempre uma honra e uma alegria recebê-los aqui. Abram a mochila, o caderno e a cabeça para a nossa aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Antônio, hoje estamos eu e a professora Cláudia dirigindo esta aula que vai versar sobre a biografia, um dos gêneros textuais mais produtivos e comerciais no campo editorial no Brasil e no mundo, né? Os nossos objetivos são três. Vamos fazer a leitura e a interpretação de textos biográficos, né? A gente vai falar, inclusive, sobre a biografia de uma excelente artista brasileira, uma das mulheres de mais expressão na literatura, chamada Cecília Meirelles. Vamos também compreender as características de textos biográficos, tentar reconhecer assim os elementos composicionais, estruturantes que dão suporte, sustentação às biografias, né? E finalmente vamos estudar o período composto por coordenação em textos biográficos. Partindo sempre de um texto, a gente vai tentar reconhecer a estrutura sintática do que a gente chama de período composto por coordenação. Então vamos lá, né? Biografia de Cecília Meirelles. Cecília Meirelles, 1901-1964, foi uma poetisa, professora, jornalista e pintora brasileira. Foi a primeira voz feminina de grande expressão na literatura brasileira, com mais de 50 obras publicadas. Com 18 anos, estreou na literatura com o livro Espectros. Nasceu no Rio de Janeiro, no dia 7 de novembro de 1901. Perdeu o pai poucos meses antes de seu nascimento e a mãe logo depois de completar 3 anos. Foi criada por sua avó materna, a portuguesa Jacinta Garcia Benevides. Atentem que muita coisa ficou de fora aqui, né? A Cecília Meirelles, inclusive, é uma das vozes mais importantes para a história da educação brasileira. Mas esse recorte dá conta de bastantes fatos importantes da vida da nossa querida Cecília Meirelles. A rigor, Cecília Meirelles nunca esteve filiada a nenhum movimento literário. Sua poesia, de modo geral, filia-se às tradições da lírica luso-brasileira. Apesar disso, suas publicações iniciais evidenciam certa inclinação pelo simbolismo. Reúnem religiosidade, desespero e individualismo. Há misticismo no campo da solidão, mas existe a consciência de seus dons e seu destino. Nós temos aqui um recorte, um dos versos mais bonitos da literatura brasileira, escritos por essa grande artista brasileira. Eu canto porque o instante existe e minha vida está completa. Não sou alegre nem sou triste, sou poeta. Vamos então para a nossa primeira atividade, a nossa primeira reflexão a partir desse recorte da biografia da nossa querida Cecília. Atividade 1. Quais foram as profissões de Cecília Meirelles? Que fato acontecido na vida da autora mais chamou a sua atenção? O que é possível dizer sobre essa poesia a partir de sua poesia, a partir dessa biografia, né? Essa imagem que vocês têm aí na nossa iconografia é uma foto da Cecília já madura, né? Lá pelos anos 50, já com a sua carreira literária consolidada, com todo o seu engajamento pela causa feminina, pela educação e com a grande obra já publicada, O Romanceiro da Inconfidência, um dos livros mais importantes da literatura brasileira. Respondam aí, a gente já volta comentando com vocês as hipóteses de leitura.
Pessoal, notem que a atividade 1 trazia 3 questões, né? Quais foram as profissões da Cecília, quais fatos marcaram, no seu ponto de vista, a vida dessa figura e o que é possível dizer sobre a sua poesia a partir dessa biografia, né? Pois bem, ela foi poeta, poetisa, professora, jornalista e pintora. A resposta da questão 2, né, é pessoal, uma vez que pergunta a sua opinião, né, é o seu ponto de vista, né, que chamou a sua atenção. Então ela é pessoal, né? O que é possível dizer sobre a sua poesia a partir dessa biografia? Várias respostas são possíveis, mas destacar a importância da obra dela na literatura é fundamental, sem dúvida nenhuma, né? Ela lança um olhar, inclusive, sobre um fato polêmico na nossa história, né? Mais um, que é justamente a Inconfidência Mineira, e lança o livro Romanceiro da Inconfidência. E é muito importante para todos os escritores que vieram depois dela. Bom, algumas características sobre a biografia, minha gente, né? É uma narrativa detalhada sobre a trajetória da vida de alguém, né? Biografia, bio é vida, grafia é escrita, né? É a escrita da vida de alguém. Apresenta dados precisos, envolve geralmente uma pesquisa, né? Os maiores escritores de biografias, pelo menos do ponto de vista comercial, de sucesso editorial, são os jornalistas, porque justamente eles dominam a investigação atrás de dados precisos e conseguem assim articular a sua escrita a esses dados históricos encontrados através da pesquisa. Geralmente são de personalidades que trouxeram uma contribuição importante para o mundo, né? De fato, as biografias que nós conhecemos são de pessoas eminentes, de pessoas que tiveram uma participação, um engajamento, são ícones, são lideranças, sejam artísticas, culturais, políticas, e é justamente sobre essas pessoas que a biografia versa. Pode conter fotos que comprovem o relato, né? A gente sabe que nós vivemos no império da imagem e é justamente por isso que as fotos costumam inundar as biografias ultimamente, para dar veracidade ao trabalho do pesquisador. Pode ter autorização ou não do biografado, né? Isso é muito interessante. Algumas biografias são autorizadas, outras não, né? Por isso mesmo a autorização envolve esse critério aí de classificação das biografias, autorizadas e não autorizadas. E são contadas em terceira pessoa, né? Como se fosse um texto de ficção, mas não se trata disso. Embora assimile algumas características da ficção, o propósito, a finalidade, né, o objetivo é ser verdadeiro, né? É restaurar o passado real. E como toda narrativa que se propõe a isso, nós estamos diante sempre de um narrador em terceira pessoa, geralmente onisciente. Bom, diferenças entre biografia e autobiografia, é importante assinalá-las, tá? Na biografia, a narrativa é contada por outra pessoa, né? Por uma terceira pessoa. O narrador, inclusive, é em terceira pessoa. Na autobiografia, a narrativa é contada pela própria personalidade. Aí sim, ela conta a sua própria história e nós podemos reconhecer na sua narrativa um eu, né? Um eu que se projeta no discurso, um eu que se projeta no enunciado e que ali vive as situações. A narrativa em primeira pessoa na autobiografia e a questão da credibilidade dos fatos, né? Que é sempre contestável, inclusive nas biografias convencionais, feitas através da terceira pessoa. Pois bem, agora a gente vai mergulhar num campo nebuloso da linguística, né? A sintaxe. Eu sei que assusta bastante vocês, mas a gente vai junto e tentar dar conta das orações coordenadas, as orações independentes sintaticamente, né? O período composto apresenta mais de uma oração, né? Não é o período absoluto ou a frase absoluta, né? Que só tem um verbo ou locução verbal. O período composto apresenta mais de um verbo ou de uma locução verbal. As orações coordenadas são independentes. Quando há conectivos entre as orações coordenadas, eles podem apresentar 5 relações e podem ser... Veja, gente, é uma classificação, uma subclassificação das orações coordenadas, né? Os conectivos podem ser aditivos, nós temos aqui uma sequência de exemplos, e, nem, mas também.
adversativos, né, que ao contrário dos aditivos que adicionam, os adversativos propõem uma oposição, um contraste, né? As conjunções mais produtivas são mas, porém, entretanto, contudo. As alternativas, né, expressam, como o próprio nome sugere, né, uma alternativa, uma alternância, né? Ou, seja, são exemplos de conjunções alternativas em orações coordenadas. As explicativas, como o próprio nome também sugere, né, explicam, pois, porque são exemplos de conjunções explicativas. E as conclusivas, um exemplo, logo, portanto, também encerram aí, concluem aí uma ideia dentro das orações coordenadas, né? A classificação é basicamente essa. As orações coordenadas são mais simples do que as subordinadas, e a gente vai ver ao longo da aula, né? Observe então o nosso recorte, né? No período composto por coordenação. Perdeu o pai poucos meses antes de seu nascimento e a mãe logo depois de completar 3 anos, né? Observe que nós temos em destaque uma conjunção, a conjunção e, que instaura uma adição, ela adiciona uma informação, né? Além de ter perdido o pai meses antes de nascer, a nossa querida Cecília também perdeu a mãe 3 anos depois do seu nascimento, né? Esse e traz essa adição, essa informação adicional, né? E é justamente ele que abre a oração coordenada aditiva, né? O procedimento parecido acontece aqui nesse segundo exemplo. Há misticismo no campo da solidão, mas existe a consciência de seus dons e seu destino, né? Esse mas, ao contrário do exemplo anterior, né, não adiciona, né, mas apresenta uma oposição, uma ideia adversária, é uma conjunção adversativa, né? E abre a oração coordenada adversativa, né? Na nossa iconografia nós temos essa figura de uma criança sozinha no escuro, né? Que justamente deve ter marcado a vida inicial, os anos iniciais da nossa poeta. Vamos agora para a nossa atividade 2, minha gente, a segunda reflexão da nossa aula, né? Observem o comando. Diga quais são as relações estabelecidas pelos conectivos marcados no poema, né? Eles estão em destaque. Eu canto porque o instante existe e a minha vida está completa. Não sou alegre nem sou triste, sou poeta. Nós temos 3 conectivos, 3 conjunções que amarram, né, articulam, relacionam as orações nestes versos, né, neste fragmento do poema. E a pergunta é, né, quais são as relações estabelecidas por esses conectivos? Respondam aí, eu já volto comentando com vocês o nosso gabarito.
Vamos juntos, minha gente. Observe que nós temos então três conectivos, três conjunções. Porque, e nem, né? Qual relação essas conexões esses conectivos estabeleciam com as orações, né? Veja, o porquê instaura uma explicação, né? O e adiciona, acrescenta e o nem também, né? Essa sequência articula todos esses versos, essa estrofe, esse bloco de texto poético que nós temos aqui do poema mais conhecido da Cecília Meirelles, né? Observem na nossa imagem, na nossa iconografia, nós temos uma referência estilizada justamente à musicalidade, né? A musicalidade é uma das especificidades da literatura e deste poema e canção, que foi gravado inclusive pelo Fagner nos anos 80. Bom, vamos fazer uma outra leitura agora. Existo, conheço e quero. Existo sabendo e querendo. E sei que existo e quero existir e saber. Repare, quem puder, como a vida é inseparável nestes três conceitos. Uma só vida, uma só inteligência, uma só essência, sem que seja possível operar uma distinção que, apesar de tudo, existe. Observe novamente a nossa imagem, né? Nós temos uma figura feminina no meio de um campo, uma imagem bastante bucólica, né? Com folhas que caem sobre esta bela moça. Vamos então partir para a nossa atividade 3, a reflexão 3 da nossa aula, que parte justamente desse fragmento que lemos. Mas sobre o que trata o texto? 2. Você diria que este texto é literário, religioso ou filosófico, né? Ele tem um tom muito peculiar, né? 3. Existir, saber e querer são coisas diferentes? E explique. 4. Qual é a relação que existe entre as orações a seguir, marcadas pela conjunção em destaque? Existo, conheço e quero. Existo sabendo e querendo. E sei que existo e quero existir e saber. 5. Você concorda quando o narrador diz que há uma indistinção entre existir, querer e saber? São separáveis, né, indistinguíveis esses verbos, né? Pense aí, eu já volto comentando com vocês o nosso gabarito.
Vamos lá, minha gente, essa atividade 3 trazia 5 questões, né? É uma atividade bastante exigente. Então vamos a elas, né? Sobre o que trata o texto? Sobre o conflito entre saber, existir e desejar algo, né? De fato, ele se debruça sobre a vida de um modo geral, né? E também profundo. Você diria que este texto é literário, religioso ou filosófico, né? Tem um tom filosófico, principalmente, mas é também literário. Não há marcas de um discurso religioso, né? A gente costuma associar a religiosidade a textos filosóficos, mas não são coincidentes, né? E, de fato, o texto tem elementos literários nele, embora ele tenha um tom filosófico, bastante reflexivo, especulativo, ensaístico. 3. Existir, saber e querer são coisas diferentes? Explique, né? Sim, existir está ligado ao fato de nascer e morrer, estar sendo, né? Saber está ligado à inteligência, à compreensão das coisas. E querer é a manifestação de um desejo, né? São 3 verbos cujo campo semântico são diferentes. 4. Qual a relação que existe entre as orações a seguir, marcadas pela conjunção em destaque, né? Esse e que se repete, né? Como um polissíndeto, uma figura de linguagem muito poética, muito literária, né? Existo, conheço e quero. Existo sabendo e querendo, e sei que existo e quero existir e saber. A relação é de adição, sendo, portanto, orações coordenadas aditivas, né? É uma sequência, literalmente, de orações coordenadas, instauradas aí com a presença desse síndeto, dessa conjunção e, que é uma conjunção aditiva, e abre as orações coordenadas aditivas. E a última questão era pessoal. Você concorda quando o narrador diz que há uma indistinção entre existir, querer e saber? É possível separar isso na nossa vida enquanto a gente a vive, né? É uma reflexão aí para vocês até filosófica, né? Bom, nós temos boas sugestões para vocês vão encontrar em www.ebiografia.com. Lá uma porção de biografias de personalidades ilustres e bastante importantes na nossa história do Brasil e do mundo, né? Retomando então, o que nós vimos hoje? Características da biografia e da autobiografia, período composto por coordenação, leitura e interpretação de textos biográficos, né? O que eu tinha para dizer hoje para vocês era isso. Eu me despeço de vocês sempre com um abraço carinhoso e até logo.